Fala galerinha, tudo bem pessoal? Então, na aula de hoje, né, vamos fazer aí a correção da nossa lista de exercício. E hoje essa lista de exercício nós vamos relembrar, revisar, né, o que nós já vimos nas nossas aulas. Desde as nossas aulas lá presenciais, né, em que a gente começou falando de razão, proporção, e também aqui as nossas aulas remotas, né, que a gente tratou de potenciação e incluindo um pouco de notação científica, tá bom? Em um outro momento nós vamos fazer uma outra revisãozinha já trazendo mais questões de problemas envolvendo conjuntos, que foi outro tópico que nós abordamos em aula remota também. E algo a mais também de potenciação, questões semelhantes à função exponencial. Beleza? Então, a primeira questão aí, ele traz um texto, e aí para a gente ganhar espaço aqui, eu só coloquei a consigna na nossa lousa, ok? Mas eu vou ler para vocês o texto. Diz o seguinte: o girino é o peixinho do sapo, o silêncio é o começo do papo, o bigode é a antena do gato, o cavalo é o pasto do carrapato, o cabrito é o cordeiro da cabra, o pescoço é a barriga da cobra, o leitão é um porquinho mais novo, a galinha é um pouquinho do ovo. O desejo é o começo do corpo, engordar é a tarefa do porco. A cegonha é a girafa do ganso, o cachorro é um lobo mais manso. O escuro é a metade da zebra, as raízes são as veias da seva. O camelo é um cavalo sem sede, tartaruga por dentro é parede. O potrinho é bezerro da égua, a batalha é o começo da trégua. Papagaio é um dragão miniatura, bactérias no meio é cultura. Então aí um texto, né? Uma poesia, uma música de Arnaldo Antunes, bem interessante, né? E aí, em cima desse texto, nós temos aí a seguinte pergunta. O texto descreve algumas semelhanças entre diversos entes. Um filhote, além de assemelhar-se fisicamente a seu pai, ainda guardam proporções corporais. Tal semelhança pode ser representada matematicamente. Sabe-se que em figuras semelhantes, seus respectivos comprimentos ou grandezas guardam entre si a mesma proporção. Então, destaca aí a palavra proporção, né? Vamos dar um destaque aí. A tabela abaixo relaciona algumas grandezas entre um humano adulto de 30 anos, que pesa 64 quilos, e seu filho de 9 anos com 38 quilos. Então aí nós temos, né, as grandezas altura, braço, tórax, perna, e aí tanto do pai quanto do filho. E percebam essa coluna aqui, galerinha, ó. A razão, né, da medida lá do pai para o filho é aproximadamente 1,3, né? Então, continuando a leitura. A última coluna desta tabela sugere que a razão entre as medidas do pai e do filho, das várias grandezas lineares, está em torno de 1,3. Sabe-se que os comprimentos da cintura e dos pés do pai e do filho guardam a mesma razão. Por outro lado, a área S da superfície corporal de uma pessoa é dada por S igual a 0,11p elevado a 2 terços, onde P é o peso. De acordo com essas informações, pode-se afirmar que. Então vamos lá. Antes da gente resolver essa questão, vamos lembrar aí da ideia de razão. E aí, quando a gente fala de razão, a gente pode lembrar lá de escala, nós podemos lembrar aí de várias coisas, né? E aí, o que vocês têm que ter em mente é que toda vez que nós temos uma razão entre algo, ou seja, figuras semelhantes, nós vamos ter o que a gente chama de razão de semelhança. Então vamos considerar que essa razão seja um A sobre B qualquer. E vamos chamar essa razão de um K. Ok? Se eu vou associar essa razão a uma área, então vamos botar aqui, o meu K ele vai estar ao quadrado, gente. Então toda vez que eu quero associar isso à área. Ok? Agora, se eu vou associar essa razão com o volume, o meu K, ou seja, a minha constante de proporcionalidade, ela vai estar ao cubo. Então, isso se associar ao volume. E isso vai servir
para todas as coisas que tiverem essa ideia da razão, né? Lá em escala, nós temos isso também, quando ele dá uma escala que ele está trabalhando com a ideia de área, né? Lá na geometria espacial, quando nós temos lá a ideia de cones semelhantes, enfim, o que eu tenho que ter em mente é isso. Então, para essa questão, vamos ver lá na letra A, o que é que ele diz? De acordo com essas informações, pode-se afirmar que a razão entre as superfícies corporais de ambos é aproximadamente, deixa eu só subir aqui, né, a nossa câmerazinha aqui, é aproximadamente 1,69. Então perceba, essa logo de cara já é a verdadeira e a gente não precisa fazer muita conta. Então uma questãozinha aí bem parecida com o Enem, no estilo do Enem. Então perceba o seguinte, a questão fala para a gente que a razão de semelhança, né, entre as grandezas lineares do pai para o filho é de 1,3. E ele quer saber a razão entre as superfícies corporais, ou seja, as áreas, né? Então, como nós falamos aqui, ó, a área vai ser sempre a razão ao quadrado. Levantar a mão um pouquinho aqui para visualizar isso aí. Então, eu vou ter o quê? 1,3 ao quadrado. Então, se eu faço 1,3 ao quadrado, isso vai ser 1,3 vezes 1,3, que vai dar 1,69. Então, sem fazer muita conta, a gente chega na resposta aí, letra A. Então, é o que eu sempre estou chamando a atenção de vocês para essas questões estilo Enem, tá? Tem algumas questõezinhas aí, estilo Enem, que nós temos um texto, né, gigantesco, isso dá prova de matemática, tá, gente? Temos um texto gigantesco que traz algumas informações, mas percebam aí o detalhe que a gente tinha que ter em mente. Era essa ideia de razão, né? Que a constante de proporcionalidade, quando eu vou associar com área, sempre eu vou estar elevando ao quadrado. Beleza, galera? Se for volume, ao cubo e assim por diante. Então, nem vou ler as outras alternativas. Logo de cara, a razão entre as superfícies corporais de ambos é de aproximadamente 1,69. Só usando isso aí. Beleza? Tranquilo? Então, dá o velho print aí, dá uma olhada na questão. E mais uma vez, tendo dúvida, me chame lá no WhatsApp, me chame lá no grupo do Nobel, que nós estamos aí. Beleza? Vamos para a próxima então? Então, próxima questão. Vamos para a questão 2. Questão 2. Vamos lá. Próxima questão, questão 2. Beleza. Deixa eu tirar aqui. Isso aí. Questão 2, agora sim. Pronto. O que é que diz aí a questão 2? As imagens a seguir são representativas de períodos históricos e em cada uma delas foi destacado um par de medidas. Então vamos lá, descendo aqui para a gente continuar a leitura. Em oposição a mitos históricos sobre o uso da razão áurea, estes dois exemplos mostram o uso de proporções vindas de números racionais. As medidas destacadas na obra da Antiguidade Clássica estão na proporção 4:9, enquanto as da obra renascentista, na proporção 2:3. Tendo por base essas informações e considerando os períodos históricos a que pertence cada obra, os valores de B sobre A e C sobre D, com aproximação até a segunda casa decimal, são respectivamente. Então, galerinha, o que acontece? Outra questãozinha contextualizada, né? Vocês devem ter percebido aí que essa lista aí, ela está muito mais na pegada do Enem do que as últimas questões que nós corrigimos, né? Bem contexto. E aí nós trazemos aí uma questão que envolve a ideia da matemática, mas ele traz aí algo relacionado à filosofia, à história, à literatura, né? Tudo isso aí onde a gente estuda esses entes históricos. E ele fala da razão áurea. Então aqui fica uma dica, né? Quem puder, depois dá uma olhada lá, pesquisa no Google, razão áurea. Ou se alguém já leu, de repente, aquele livro, O Código da Vinci, né? De Dan Brown, ele fala muito bem sobre essa razão áurea, a proporção áurea, né? A divina proporção, né? Reza a lenda, né? Diz aí a história que Deus criou o universo através dessa razão áurea, o famoso número de ouro. Né? Então fica uma dica aí para vocês depois dar uma pesquisada. Mas o que eu chamo a atenção dessa questão
que ela é uma questão estilo Enem, e digo o seguinte, o aluno que errou essa questão, ele não errou porque não sabe matemática não, porque é uma questão, vocês vão ver, simples, apenas vamos fazer uma divisão, né? Mas o aluno ele precisa conhecer os períodos históricos, precisa conhecer os seus mitos históricos, como a questão traz aí. Então nós temos aqui a figura do homem vitruviano, e nós temos aqui o Paternon, né? Agora, ele não deixa claro quem é renascentista ou quem é da antiguidade clássica, né? Mas aí vocês estudaram muito bem lá, né? Professor Biel, professor Vinícius, a galera lá da filosofia, a galera de história. E renascentista é aqui, né, gente? Homem Vitruviano, né? Essa obra aí de Leonardo da Vinci, ok? E aqui nós temos o Paternon, que é a antiguidade clássica. Então perceba o seguinte, vamos fazer a leitura. As medidas destacadas na obra da antiguidade clássica estão na proporção 4:9. Então o que acontece? Ó? O que nós temos aqui é que o Paternon, deixa eu só ativar aqui para poder escrever, o Paternon foi construído 4:9. Beleza? Já o outro, né? E a obra renascentista 2:3. Pronto. Então, primeira coisa é isso que eu tenho que ter em mente. A outra coisa é observar o seguinte, gente. Quem é D, quem é C, ó. Percebam que aqui o Paternon, se a gente pegar aqui a frente, né? É o nosso D. E lá no fundo é o nosso C. Beleza? Então, se eu quero, lá embaixo, ele quer C sobre D, então C sobre D não é 4/9. Aí muita gente vai fazer essa continha, 4/9, vai encontrar um resultado, vai fazer 2/3, vai encontrar o resultado. A mesma coisa o B, ó. Se você reparar, o B é maior que o A, certo? Então, como eu quero B sobre A e C sobre D, então vai ser a divisão disso invertido. Então, fazendo essa inversão, eu vou ter o quê? Que B sobre A, fazer aqui em cima, tá? B sobre A vai ser igual a 3/2. E 3/2 é simplesmente 1,5. Ok? Já o outro, ele quer C sobre D, então se eu reparar, C é a parte maior. Então já o outro aqui, vou destacar com outra cor. Tá? Então o C sobre D aqui, ó, o C sobre D, ele vai ser 9/4. E se você divide R$9 para 4 pessoas, vai dar 2,25 para cada. Beleza? Vai dar 2,25 para cada. E aí, como ele quer respectivamente, vamos ver lá as alternativas. B sobre A e C sobre D. Então, B sobre A é 1,5 e C sobre D é 2,25. Portanto, ó, a letra B de bola. A letra B de Bahia. Tá? Então, percebam aí, ó, a questão não exigiu praticamente quase nada de matemática, né? Mas exigiu da gente o quê? Exigiu um conhecimento aí que eu tenho que ter de algo que vai além da matemática. Porque se o aluno ele não reconhece que o homem vitruviano é renascentista e que o Paternon é uma obra da antiguidade clássica, ele não resolveria a questão, né? Porque se ele pegar qualquer um dos dois, aí você vai ver que tem a resposta lá nas alternativas. Outra coisa que eu chamo a atenção é essa questão das dimensões, né? A pessoa pega B sobre A e acha que o B sobre A é simplesmente dividir lá o 2/3. Se você dividir o 2/3, você vai encontrar uma resposta aqui, ó. 2/3 é aproximadamente 0,67, tá? E aí se você pega o outro, o 4/9, também vai encontrar a resposta. Se não falha a memória, vai dar 0,44, alguma coisa do tipo assim, certo? Então fica esperto com relação a isso. Algumas questões que o Enem traz não tem tanta calculeira, é mais uma questão de interpretação e que envolve também conhecimentos de outras áreas, como essa daí, né? Então, é uma questão muito boa, bem interessante, beleza? Então, mais uma vez, fica a dica, dê uma pesquisada lá sobre esse número de ouro, sobre essa razão áurea, tá bom? Então, vale a pena enriquecer aí, ok? Tranquilo, galerinha? Então, vamos para a questão 3. Vamos lá. Questão 3 agora, ok? Então, questão 3. Prontinho. Questão 3, antes já chega aí numa questão, vamos dizer, uma questão mais seca, mas algo que sempre está aparecendo no Enem, que é uma questão que envolve escala.
A gente ainda dentro dessa parte revisional aí de razão, né? Então, escala, nós sabemos que se eu quero calcular a escala, né? Sempre eu vou fazer o quê? Eu vou dividir a medida no desenho, né? Que eu vou chamar de desenho, pela medida na realidade, que eu vou chamar de desão. Beleza? Então, essa é a formulazinha que nós vamos usar para a escala. E aí, não esquecer daqueles dois detalhes que nós chamamos a atenção na primeira questão. Se eu vou envolver alguma coisa relacionada à área, então eu vou pegar a minha razão, a minha escala, elevar ao quadrado. Se for a volume, elevar ao cubo. Beleza? Então vamos lá. Então a questão 13 diz o que para a gente? Em um mapa construído numa escala de 1 para, deixa eu só contar quantos zeros tem ali, 1, 2, 5, 500 mil, né? Então 1 para 500 mil, a distância entre duas cidades A e B é 80 centímetros. Qual a distância real entre elas? Então, uma questãozinha bem simples, mas que vale sempre a pena a gente estar retomando, porque não precisa ser mãe de Ná, nem pai Alain, para ter certeza que vamos ter questão de escala na prova do Enem. Beleza? Então, simplesmente nós vamos substituir, gente. Aqui nós temos a escala é de 1 para 500 mil, ok? Então, 1 para 500 mil. Vamos lá. Ok? Isso é igual a distância, que é 80, a distância no mapa, 80, sobre a distância real, que é o que eu quero saber. E agora simplesmente fazer a proporção aí, que é multiplicar meios por extremos, né? Então eu vou ter o quê? 1 vezes D dá D, igual. Aqui eu tenho 2 e 3, 5 zeros, com mais um 6. Então eu vou ter que acrescentar 6 zeros. Só que 8 vezes 5 dá 40, então eu vou ficar 40 acompanhado de 6 zeros. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Tranquilo aí? Então nós temos o que aí? Nós temos 40 milhões, né? 40 milhões de centímetros. Beleza? Por que 40 milhões, Alan? Porque 40 mil é 40 mais 3 zeros. Quando você coloca mais 3 zeros, entra na casa do milhão. Só que a resposta, percebam que está lá em quilômetro. E aí, mais uma vez, vale a pena a gente relembrar lá a transformação de unidade de medida. E quem sempre acompanha nossas aulas, que a gente menciona esse tópico, né? Eu sempre digo, é aí que a galera erra, né? É aí que a galera erra. Tem alguns macetes, algumas técnicas que a galera usa que diz o seguinte, ó, eu quero sair de centímetro para quilômetro, você vai deslocar 5 casas para a esquerda. Beleza, né? Só que se não fosse para quilômetro, ah, professor, mas geralmente é para quilômetro, beleza. Então, nesse caso, se for para quilômetro, esse macete serve, né? E aí, eu ia eliminar o quê? 5 zeros, né? Então, eu vou eliminar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Chegando na resposta, 400 quilômetros. Ok? Mas, de repente, o aluno não lembra, ou então a questão, ele não quer transformar de centímetro para quilômetro. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Vamos lá. Tenho que lembrar daquela tabelinha, né? Então, vamos colocar aqui. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, né? Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Hoje a internet está meio lentinha, mas está dando para sair, ok? E aí tem até um trocadilhozinho engraçado, né? Que eu brinco com a galera, que é mais ou menos o seguinte. Como os homens dão muita dor de cabeça às mulheres, né? E aí eu sempre falo, mas a dor de cabeça não é nada disso que vocês estão pensando, né? O homem chega em casa, vai tomar banho, larga a toalha em cima da cama, larga a sandália, a camisa sobre a mesa, sofá, né? Vai fazer xixi, esquece de levantar o vaso. E a gente faz essa brincadeira aí, né? E é algo que a galera não esquece. E isso vai servir sempre, tá? Seja para medidas lineares, como é esse caso aqui, ou para medidas com duas dimensões, ou para medidas tridimensionais, que no caso seria volume, ok? E aí, ó, o que é que eu vou fazer? Eu quero sair de onde para onde? Eu estou aqui, deixa eu só destacar, eu estou aqui em centímetro, tá bom?
Então nós temos aqui essa quantidade de centímetros. Então eu vou olhar, ó, daqui para cá, ó, quanto que eu vou deslocar. Então bora só botar esse número aqui, que é 400 acrescido de 5 zeros mais uma vez, para vocês perceberem. Então 2, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Aí eu vou olhar o deslocamento. Eu vou para onde? Vou para quilômetro. Então desloquei 1 decímetro, 2 metro, 3 decâmetro, 4 hectômetro, 5 quilômetro, que é o macetezinho que a galera usa. E aí você vai fazer esse deslocamento. Como eu estou deslocando da direita para a esquerda, basta excluir aí os 5 zeros, que foi o que a gente fez lá em cima, e chegamos que 400 quilômetros é o equivalente a 400 milhões de centímetros. Beleza? Tranquilo aí? 40 milhões, na verdade, né? 40 milhões de centímetros. Ok? Então, resposta a 400 quilômetros. Então, algo bem interessante, mas é importante ter essa tabela, porque a questão, ela pode não necessariamente pedir para você sair de centímetro para quilômetro, mas poderia ser centímetro para hectômetro, por exemplo, e assim por diante. Beleza, galerinha? Então, fica a dica. Questão mais certa do que tudo. Como 2 mais 2 são 4. Ok? Então, escala sempre está na prova, certo? Então, vamos para a próxima questão. Questão agora, questão 4. Ok? Vamos lá para a questão 4. Outra questão de escala, tá bom? Outra questão de escala, e essa questãozinha aí, vamos fazer umas 3 continhas, mas a mesma coisa. Vamos ver o que aqui diz a questão? Vamos lá. Num mapa com escala 1 para 250 mil, a distância entre as cidades A e B é de 13 centímetros. Num outro mapa, com escala 1 para 300 mil, a distância entre as cidades A e C é de 10 centímetros. Em um terceiro mapa, com escala 1 para 500 mil, a distância entre as cidades A e D é de 9 centímetros. As distâncias reais entre as cidades A e B, cidades B e as cidades B, C e D são respectivamente x, y e z, isso na mesma unidade de comprimento. Então, as distâncias x, y e z em ordem crescente estão dadas em. Então, percebam que aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a distância, né, de A para essas 3 cidades. Né? A distância de A para B, que ele chamou de x, a distância de A para C, que ele chamou de y, a distância de A para D, que ele chamou de z. E depois ver, né, qual é essa ordem crescente e marcar a alternativa. Então, nós simplesmente vamos fazer 3 continhas. Mesma continha que nós fizemos na questão anterior, nós vamos fazer isso aí 3 vezes. Qual a diferença? A diferença é que não tem necessidade, nesse caso, de fazer transformação, já que tudo já vai estar na mesma unidade de medida. Ok? Vamos lá? Vamos lá. Volta. Bota mais. Opa, vamos deixar com 4. Então, primeiro vamos calcular o valor de x, né? Que ele chamou de x, a distância real aí entre a cidade de A e B. Então, a escala é 1 para 250 mil, vamos lá. Então, 1 para 250 mil. Vou deixar o preto mesmo, está destacado. Quando a internet está um pouquinho lenta, a escrita fica assim ruim. Mas eu espero que a gravação fique boa, viu? Então, 1 para 250 mil. 250 mil. Mais 1. Vamos melhorar essa fração aqui. Okay? Então, isso é igual a 1 para 250 mil. Isso vai ser igual à medida no mapa, né? O desenho, que é 13, sobre a medida real que ele chamou de x. Então, já vamos colocar logo o valor de x. Ok? Então, fazendo essa continha aí, nós vamos ter 13 vezes 25 acrescido aí dos zeros, né? Então, bora fazer essa continha aqui. Fazer aqui do lado, depois a gente apaga para ter espaço para as outras, tá bom? Então, 13 vezes 25. Então, eu vou fazer da forma tradicional, mas cada um poderia fazer aí da forma que preferir, tá bom? Então, 13 vezes 25. 5 vezes 3 dá 15. Vai 1. 5 vezes 1 é 5 e 1, 6. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 1 é 2. Beleza?
Então, fazendo agora essa sominha aqui, nós vamos ter 5, 6 mais 6 é 12, vai 1, 1 e 2, 3, então 325. Né? Então, o valor de x vai ser o quê? 1 vezes x é x, então x é igual, né? 325 acrescido aí desses 4 zeros, né? 325, e aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Ou seja, 3.250.000 centímetros. Então, esse é o valor de x. 3.250.000 centímetros. Se nós fôssemos lá transformar para quilômetro, né? Como nós fizemos anteriormente, eu ia cancelar 3, 4, e aí vir uma vírgula para cá, né? Daria o quê? 32,5. Não é isso? Beleza? Vamos lá. Agora vamos achar o valor de y. Vamos fazer o valor de y, vamos ver se a gente faz ali do lado. Vamos pegar aqui com outra cor. E vou logo apagar também essa continha aqui, ó, para facilitar a nossa vida daqui a pouco, quando a gente for fazer outra multiplicaçãozinha, tá bom? Pronto. Vamos destacar com outra cor. Passa aqui. Ok? E vamos lá. A segunda agora é o quê? A escala é 1 para 300.000. Então, 1 para 300.000. O zerinho ficou feio, mas deu para... Né? Vamos crescer aqui essa fração. Então, 1 para 300.000 igual ao quê? A distância no mapa, que é 10, sobre a distância real, que é y. E aí vamos fazer a mesma coisa. Né? Então, nesse caso aqui, a multiplicação ela vai ser até omitida, porque é 10, fica mais fácil da gente fazer a conta. Né? Então, vamos lá. Então, quando eu multiplico 10 por 300.000, é simplesmente aumentar um zero aqui, né? Então, vai ficar 300.000 acrescido de um zero. Então, y vai ser igual a 3 milhões, não é isso? Então, vai ficar 2, 5, 6 zeros. Então, vai ter 3 milhões. 3 milhões. Ok? 2, 4, 5, 6. Então, já estou vendo que x é maior que y, né? Pronto. X é maior que y. E por último, vamos pegar outra coisinha, voltar para o tradicional azul que a gente usa sempre, né? A escala é 1 para 500, 1 para 500.000, 1 para 500.000. Beleza? Aumentar essa fraçãozinha aqui. E isso é igual a 9 sobre z. Né? Isso é igual a 9 sobre z. Fazendo aí o cruzamento, 9 vezes 5, 45. Também não vai precisar fazer essa conta, é algo logo direto, né? Então, 45 acrescido de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 4.500.000 centímetros. Então, como ele quer na ordem crescente, né, gente? Em ordem crescente vai ser do menor para o maior. Então, em ordem crescente, eu vou ter que y é menor que x, que é menor que z. Né? Então, vai ser y, x e z. Então, em ordem crescente, do menor para o maior, então eu vou ter y, x e z. Né? Então, y, x e z, portanto, letra o quê? Letra C. Então, está aí uma questãozinha de escala. Questãozinha que pode aparecer perfeitamente no Enem, né? Como eu sempre chamo a atenção de vocês, dessa parte de razão. Uma das razões que mais aparece é essa aí, né? É a questão de escala. Beleza? Tranquilo? Tranquilo aí? Então, vamos agora para a próxima questão, que é a questão número 5. Vamos lá para a questão número 5. Beleza. Pronto, questão 5, a gente chega aí com uma questão seca, né? Uma questãozinha que eu sempre chamo a atenção de vocês. É uma questão seca, não tem um contexto. Mas pode aparecer algo assim desse tipo, Alan? Claro que pode, né? Ele pode contextualizar e lá na frente pedir para você resolver isso aí, ok? Então, ele diz que 5 elevado a 3a é igual a 64, que é o valor de 5 elevado a menos a. Na última aula, nós fizemos algo parecido com isso, né? E a gente viu que a gente vai usar o processo inverso do que tem na questão.
Então, se eu tenho 5 elevado a 3A, isso eu posso escrever como ele era antes. Ou seja, se eu tenho lá no meu expoente uma multiplicação, é porque antes eu tinha o quê? Uma potência de potência. Então, isso eu posso escrever de que forma? 5 elevado a A elevado a 3. Ok? Só que isso ele está me dizendo que é igual a 64. Certo? Isso ele está me dizendo que é igual a 64. Aí o que acontece? Toda vez que eu tenho algo elevado a um número, eu posso passar para o outro lado com a raiz. Né? Então eu posso isolar esse 5 elevado a A, por exemplo, ó, 5 elevado a A, e passar para o outro lado com a raiz cúbica de 64. Né? Ah, professor, se eu não quisesse enxergar dessa forma, aí você poderia perceber o seguinte, que número que é elevado ao cubo dá 64. E aí você vai lá e você vai perceber que o número elevado ao cubo para dar 64 vai ser 4. E aí a gente chega que 5 elevado a A é igual a 4. Beleza? Só que a questão não quer 5 elevado a A. Ele quer 5 elevado a menos A. Então vamos destacar com outra cor aqui o que ele quer. 5 elevado a menos A. E aí a gente vai cair na ideia lá de propriedade de expoente negativo. O que é que a gente faz? Inverte a base e o expoente fica positivo, né? Então, na verdade, 5 elevado a menos A é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado a A. Ok? Ficaria 1 quinto elevado a A, só que 1 elevado a A é 1, né? 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1. E 5 elevado a A, que é o próprio 5 elevado a A. Como 5 elevado a A já sabemos que é 4, ó, então essa continha vai ficar o quê? 1 sobre 4. E a gente chega rapidamente, letra D, a resposta. Então perceba, é uma questão seca, mas que pode aparecer um contexto, né? Para a gente fazer isso aí. Ok? Tranquilo? Então vamos lá para a questão 6. Questão 6 agora, galera. Questão 6. Espero que vocês aí não estejam com dúvidas, né? Vamos lá para a questão 6. Questão 6, uma outra questão interessante, bem na pegada do Enem, que ele traz várias informações e a gente vai resolver simplesmente com uma regrinha de 3. Vamos lá, vamos ver a leitura aí. Os computadores operam com dados em formato binário, com dois valores possíveis apenas para cada dígito, utilizando potências de 2 para representar quantidades. Assim, tem-se, por exemplo, 1 KB, né, que é o kilobyte, né, igual a 2 a décima bytes. 1 MB, que é 1 megabyte, 2 a décima kilobytes, e 1 GB, que é o gigabyte, 2 a décima megabytes. Sendo que 2 a décima é o famoso 1024, um número que a gente sempre chama atenção, né? Esse 2 elevado a décima. Nesse caso, tem-se que KB significa kilobyte, o que nós já chamamos atenção, né? MB, megabyte, e GB, gigabyte. Entretanto, a maioria dos fabricantes de discos rígidos, pendrives ou similares, adotam preferencialmente o significado usual desses prefixos em base 10. Assim, nos produtos desses fabricantes, em vez de aparecer lá que 1 GB vai ser 2 a décima mega, ele vai dizer que 1 GB é 10 ao cubo mega, que é 10 a sexta kilobytes, ou KB, né? Que é igual a 10 a nona bytes, e assim por diante, ok? Como a maioria dos programas de computadores utilizam as unidades baseadas em potência de 2, um disco informado pelo fabricante como sendo de 80 GB aparecerá aos usuários como possuindo aproximadamente 75 GB. Então, galera, tudo que foi colocado até agora foi só algo, vamos dizer assim, só trazendo informação, algo informativo. Agora, essa questão aqui, que um disco de 80 GB equivale a 75 GB, isso sim é importante para a gente. Se liga nisso aí, ok? Um disco rígido está sendo vendido como possuindo 500 GB, considerando unidades em potência de 10, ok? Qual dos valores mais próximos do valor informado por um programa que utilize medidas baseadas em potência de 2? Então, uma questãozinha simples, né? Eu vou dizer o quê? Que 80 GB, continuar com essa mesma cor, está para 75, certo?
80 está para 75. Assim como 500 está para x. Beleza? Então, simplesmente isso. Porque lá em cima ele diz o seguinte: a maioria dos programas baseados em potência de 2, um disco informado pelo fabricante de 80, aparecerá aos usuários com 75. Então, quando é 2, 80. Então, 500 vai ser quanto? 500 vai ser x. Certo? Então, agora simplesmente agora eu vou fazer essa regrinha de 3. Então, eu vou ter 80x igual a 500 vezes 75. Ok? Então, 80 está multiplicando, passa dividindo, só descer isso aqui. Pronto. Então, nós vamos ter o quê? Não precisava nem descer. Vamos colocar aqui para cima, tá? Vou colocar aqui para cima. Então, vamos ter que x, que é o que eu quero, vai ser 500 vezes 75 sobre 80. Então, é essa a continha que a gente vai fazer. Então, simplesmente uma regrinha de 3, ok? E aí, o zero, posso cortar com zero, ó, que beleza. Ok? E 58 eu posso simplificar, né? 58 eu posso simplificar. 50 por 2 vai dar 25. Então, vou destacar com outra cor, né? Tem uma galerinha que não gosta de simplificar, mas é importantíssima a simplificação. Então, 50 por 2 dá 25 e 8 por 2 dá 4. Beleza? Então, nossa conta se resumiu a 25 vezes 75 dividido por 4. Então, vou fazer aqui. 25 vezes 75, primeiro. 25 vezes 75. Isso vai dar o quê? 5 vezes 5 dá 25. Vão 2. 5 vezes 2 dá 10 e 2, 12. 7 vezes 5 dá 35. Agora vão 3, né? Vou botar lá. Vão 3. 7 vezes 2, 14. 3, 17. Beleza? Então, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. 1875. Então, a continha que nós vamos ter agora é 1875 dividido por 4. Vamos ver se a gente consegue fazer essa continha aqui, tá? Então, primeiro eu estava fazendo 25 vezes 75 e agora dividir por 4. Então, 18 por 4, né? Dá 4. Beleza. 4 vezes 4, 16 para 18, 2. Baixa o 7. 27 por 4 dá 6, né? Porque se fosse 7, era 28, passava, dá 6. 6 vezes 4, 24 para 27, 3. Baixa o 5. E 35 por 4 dá 8. Porque se fosse 9, dá 36. 8 vezes 4, 32, para 5, 3. Pronto. Como ele quer aproximado, então qual é o valor aproximado, gente? 468 GB. Né? Então aquela continha lá, só para fechar. Então x aqui vai se resumir a 468. Então percebam, uma questão bem no estilo do Enem, em que ele traz para a gente várias informações, né? Trouxe lá, ó, várias informações. Daqui a pouco nós vamos fazer uma, vocês já pegaram a lista aí, já viram a lista, né? Outra que fala sobre essa questão de capacidade, né? Das memórias aí dos computadores. Questão envolvendo potência, adora aparecer isso. Né? Umas a gente usa as ideias de potência, outras a gente usa a regra de 3, como foi essa aí. Né? Então o X da questão estava aqui, ó, em que ele diz que a maioria dos programas de computadores utiliza as unidades baseadas em potências de 2. E aí diz que um disco informado pelo fabricante como sendo de 80 vai aparecer para o usuário com 75. Então 80 está para 75. Então, um disco rígido que está sendo vendido como 500, considerando unidades em potência de 10, qual dos valores mais próximos informado vai ser na potência 2? Né? Beleza? Então aí, ficar esperto com relação a esse modelo de questão. Beleza? Bem simples, bem tranquilo. Certo? Podemos ir para a próxima então, né? Então vamos lá. Questão 7 agora. E qualquer dúvida, galerinha, qualquer dúvida, chama a gente lá no Zap para tirar as dúvidas, tá bom? Então tá aí a questão 7 agora. Ok? Questão 7 diz o seguinte. Outra que fala sobre questões de internet, né? Ele fala para a gente. A capacidade de processar dados na internet aumenta vertiginosamente. O Google processa 1 petabyte de informações digitais
a cada 72 minutos. Trata-se de um volume descomunal de dados. Cada petabyte contém 1 quatrilhão de bytes. Pronto, vamos começar a botar essas informações aí, beleza? Então eu vou abreviar, tá? Petabyte eu vou chamar de PB, tá bom? Tudo eu vou sempre colocar inicial e o B, certo? Então quando ele fala que 1 petabyte, quando ele fala pra gente que 1 petabyte, ou seja, 1 PB, equivale a 1 quatrilhão de bytes, mas não vamos escrever 1 quatrilhão. Aí vamos lembrar. Milhão são 6 zeros, bilhão 9, trilhão 12, então quatrilhão 15. Ou seja, 1 petabyte é 10 elevado a 15 bytes. Aí eu vou chamar só de B. Tá bom? Ou então, se for o caso, nem vou botar esse bytes aí, mas a gente já sabe que é isso. Ok? Muita coisa, continuando a leitura, nem tanto. Não chegamos ainda ao hexabyte. O hexabyte é 10 a 18 bytes, então vamos chamar aqui hexabytes. Então, 1 hexabyte, então vou chamar de EB, 10 a 18, gente, ó. 10 a 18. Vou omitir o B aqui, ficar toda hora colocando, tá bom? Zettabyte, 10 a 21, então vou chamar de ZB. 1 zettabyte, 10 a 21. Ok? E iotabyte, que é 10 a 24. Então, 1 iotabyte, 10 a 24. Então, perceba todas as informações aí, dados em potência de base 10. Né? Beleza? Então, vamos lá. Com base nas informações do texto, é correto afirmar que. Então, aí, ó, uma questão que não é uma questão difícil, mas é uma questão cansativa. Por que uma questão cansativa? Eu tenho que sair analisando agora afirmação por afirmação, né? Na última lista nós tivemos uma questão semelhante a essa e nós vimos, né, que é bem cansativo fazer um por um. Mas vamos lá pegando as informações que nós temos lá. Vou só mudar de cor. Então na letra A, ele diz que 1 zettabyte, aí vamos pegar aqui zettabyte, está aqui, ó. 1 zettabyte é esse, beleza? Ele diz que isso aí é 100 mil petabytes. Ou seja, se eu pegar 100 mil e multiplicar por 1 petabyte, ele diz que dá isso. Então vamos lá. Então na letra A aqui, gente, ó, eu vou fazer o quê? 100 mil vezes 1 petabyte. Né? Que ele diz que 100 mil petabytes dá 1 zeta. Vamos ver? Só que quem é 1 petabyte? 10 a 15. Já vou logo colocar em potência de base 10, claro. Só que 100 mil também vou botar em base 10, né? Então 2 de 3, 5. Então eu vou ter 10 a quinta vezes... Deixa eu consertar isso aqui. Isso é o delay, gente. O nome disso é delay, tá? É aquela respostazinha que tem aquele atraso. Então, às vezes, quando você escreve por conta da internet, ele dá esse errozinho. Né? Hoje minha internet está que tá, mas acredito que está dando para gravar aí. Tá bom? Então, 10 a quinta vezes 10 a 15. Deu até uma melhorada agora, hein? Então, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes da 10 a 20. Ora, afirmação falsa, né, gente? A gente vai lá no zettabyte, ó, o zettabyte é 10 a 21. Então tá falsa essa daqui. Bom, então essa daí tá falsa. Beleza? Tranquilo aí? Ok. Agora, vamos para a letra B. Vamos analisar aí a letra B. Na letra B, ele fala para a gente que a centésima parte de um hexabyte é igual a 1 petabyte. Ou seja, ele está dizendo que se eu pegar um exabyte, e dividir por 100, dá 10 a 18. Ou dá 10 a 15, né? Que é igual a 1 petabyte. Ou seja, se eu pegar 10 a 18 e dividir por 100, dá 10 a 15. Né? Então, repetindo, a centésima parte de um exabyte, ou seja, 10 a 18 dividido por 100, é igual a 1 petabyte. Então, vamos lá. Então, 10 a 18 dividido por 100.
né? Eu já poderia colocar o 100 logo em base 10, mas vou deixar normal aí para ficar melhor o entendimento. Então, vou ter o quê? 10 a 18, né? Sobre 100 a 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. Ok? E aí, divisão de potência, mesma base, conserva e subtrai, 18 menos 2 dá 16. Então, isso dá 10 a 16. Opa, nós vamos lá para ver o petabyte. Petabyte é 10 a 15. Também está o quê? Falsa essa afirmação, né? Essa afirmação também é falsa. Então, percebam por que é cansativo esse tipo de questão de análise, né? Vamos agora para C. Na questão C, nós vamos chegar aqui, 1 iotabyte é igual a 10.000 zettabytes. Ou seja, o iotabyte é esse aqui. Ele está dizendo que se eu pegar 10.000 e multiplicar por zettabyte, nós chegamos nele. Então, nós vamos ter 10.000 vezes, né? 1 iotabyte é igual a 10.000 zettabytes. 10.000 vezes 10 a 21. Ok? E aí, colocando em base 10, 10.000 aqui é 10 a quarta. Nós vamos ter 10 a quarta vezes 10 a 21. Conserva e soma, vai ficar 10 a 25. Né? Só que a gente vai lá no iotabyte e o iotabyte não é 10 a 25. Iotabyte é 10 a 24. Também está falso a letra C. Olha para isso. Vamos para D, né? Vamos aqui para a letra D, beleza? Então, letra D agora. Então, na letra D, ele fala que um iotabyte, de novo, o iotabyte, né? É igual a 1 bilhão de petabytes. A gente não vai escrever 1 bilhão, não, tá? 1 bilhão, de novo, são 9 zeros. Né? Milhão são 6, bilhão são 9. Então, eu vou ter 10 a nona, que é 1 bilhão, vezes 1 petabyte, que é 10 a 15. Multiplicação, conserva e soma. Vai dar 9 mais 15, 24, 10 a 24. Chegamos na resposta realmente, né? Um iotabyte é igual a 1 bilhão de petabytes. Então, a resposta correta é a letra D. Né? E aí, a letra E, por sua vez, vai ser falso, né? Se já encontramos a letra D. No Enem, a gente não ia lá tirar essa prova dos 9, não é verdade? Mas tirem aí e qualquer dúvida podem nos perguntar. Tá bom? Então, percebam uma questão bem vamos dizer, trabalhosa, e até esses nomes, né? Para a gente estar escrevendo. Então, procurar uma estratégia bem legal para não se perder. Beleza? Mas uma questão interessante, uma questão que o Enem adora esse modelo de questão. Certo? Vamos para a próxima. Questão 8. Vamos lá? Então, vamos. Questão 8. Pronto. Questão 8 diz o seguinte. Medir distâncias sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, UA, utilizada para descrever, por exemplo, distância entre corpos celestes. Por definição, 1 UA equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por, se liga nesse detalhe aí, ó, é dada por 1,496 vezes 10 ao quadrado milhões de quilômetros. Né? Na mesma forma de representação, 1 UA em metro equivale a... Então, gente, primeira coisa é saber que isso aqui são milhões de quilômetros. Milhão, a gente está todo momento dizendo que é o quê? Milhão, a todo momento a gente está dizendo que milhão vai ser o quê, gente? Milhão sempre vai ser 6 casas. Né? Então, quando ele fala 1,496 vezes 10 ao quadrado milhões, né? Então, eu posso, é a mesma coisa eu estar multiplicando isso aqui por 10 a sexta. Então, na verdade, aquilo ali que eu tenho ó, é 1,496 vezes 10 ao quadrado, só que isso é milhões vezes 10 a sexta. Ok? Fazendo essa conta, simplesmente multiplicação de potência de mesma base aqui, eu vou ter 1
1,496 vezes 10 à oitava quilômetros, né, gente? E aí, ó, a pessoa com a falta de atenção vai lá e marca a letra C, né? Só que ele quer isso em metro. Então, de novo, eu vou ter que recorrer àquela tabelinha, né? Então, só escrevendo ela aqui abaixo, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Ou, com o nosso trocadilho, como os homens dão muito, ou muita, né? Não precisa continuar. Então, eu tenho aqui, ó, agora eu vou deslocar da esquerda para a direita. Então, deslocou 1, 2, 3. Deslocar para a esquerda, né? 3 casas, é a mesma coisa que multiplicar isso por 10 ao cubo. Então, transformar isso aqui em metro é multiplicar isso por 1000, né? Então, vou ter 1,496 vezes 10 à oitava vezes 10 ao cubo, que é o mesmo que 1000. E aí faço outra multiplicação de potência de mesma base e a gente chega a 1,496 vezes 10 elevado a 11. Então, uma questãozinha interessante aí de notação científica, porque envolve também o que? Essa transformação de unidades, tá bom? Então, ficar esperto nesse modelo de questão aí, tá, gente? Que o Enem adora. Essa, inclusive, foi do Enem, só não lembro o ano, tá? Então, uma questãozinha bem interessante. Beleza? Tranquilo aí? E para finalizarmos, né, a nossa correção da atividade, 9 questões, acho que chegamos aí na mosca, né? Talvez passamos alguns minutinhos da aula aí, mas não tem problema, vamos fechar aí, né? Para finalizarmos, outra questãozinha aí, bem no estilo do Enem. Diz o seguinte: seu coração se contrai e relaxa cerca de 70 vezes por minuto, 100.800 vezes por dia. Como os músculos do coração se contraem regularmente, ele precisa de um suprimento imediato de oxigênio, glicose e outros nutrientes. Quase não sai, hein? Se esse suprimento falhar, em virtude de artérias estreitas ou bloqueadas, você sentirá uma dor no músculo do coração, chamada angina. De acordo com o texto, e considerando o ano com 365 dias, pode-se afirmar que o coração de uma pessoa, ao completar 100 anos de vida, se contraiu e relaxou um número de vezes igual a T. Então ele chama de T aí um número de vezes, né, que o coração de uma pessoa que tem 100 anos se contraiu e relaxou. Ok? Escrevendo-se esse número em notação científica, temos, já sabemos ali, né, T igual a alfa vezes 10 elevado a N. Já sabemos que aquele alfa ali é um número que está entre 1 e 10, né, não podendo ser 10, e N um número inteiro. Nessas condições, o valor de 10.000 vezes alfa sobre N é. Então, galerinha, a primeira coisa que nós vamos fazer aí é achar esse número T. E T é uma continha simples que nós vamos fazer, né? Então, quem vai ser esse T aí? T vai ser igual a 100 anos de vida, porque a pessoa tem 100 anos de vida, né? Só que como ele dá o dado da contração por dia, ó, eu vou ter que multiplicar isso pelo número de dias, 365. Vezes também a quantidade das contrações lá, né? Que é 100.800. Ok? Aí a galerinha que não gosta de simplificar, agora vai ter que gostar. Porque imagine fazer uma conta dessa, né? Aí o que é que eu vou fazer? Ó? Esses 100.800, eu vou descartar esses dois zeros. Como? Eu descartar esses zeros, esses dois zeros, é a mesma coisa de chamar 100.800 de 1.008 vezes 10 ao quadrado. É ou não é? O 100 também eu já vou chamar de 10 ao quadrado. Então eu posso dizer que T é igual a 10 ao quadrado vezes 365 vezes 10 ao quadrado. Olha que beleza. Para simplificar a nossa conta. Né? Vezes 1.008. Ok? O que foi que eu fiz? Deixa eu só corrigir esse 8 aqui. O que foi que eu fiz aqui? Peguei esses 100.800 e
escrevi em função de potência de base 10, tá? Excluindo esses zeros, então ele vai ficar vezes 10 ao quadrado. Então nossa continha vai se resumir a 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, que dá 10 à quarta. Bora botar logo isso, 10 à quarta. Agora, vezes 365 vezes 108. É uma conta que dá para a gente fazer decompondo. Não vamos fazer na forma tradicional agora, não. Porque 365 vezes 1000 é 365 mil. É ou não é? Então, bora botar aqui, 365 mil. Ok? A outra conta é 365 vezes 8. É uma forma que nós temos, né, de fazer conta de multiplicação, decompondo os números, né? Então, primeiro eu fiz 365 vezes 1000, 365 mil. Agora eu faço 365 vezes 8, ó, e eu posso fazer direto. 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 6, 48. E 4, 52. Vão 5. 8 vezes 3, 24. E 5, 29. Ó. E agora somar esse valorzinho aqui que vai me dar a soma, vai me dar o resultado, né? Melhor dizendo, de 365 vezes 1008. Então aqui é 0. 0 mais 2 dá 2, né? Aqui dá 9. 2 e 5 dá 7. 6 e 3. Então, esse número aí, ó, é 10 à quarta vezes 367.920. Só que percebam, galerinha, ele fala pra gente que o T tem que estar em notação científica. Então, vamos escrever esse número aqui em notação científica. Então, para escrever aqui, a vírgula está aqui, eu tenho que deslocar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Deslocar 5 casas da direita para a esquerda é aumentar o quê? 5 fatores aqui. Então, é a mesma coisa de multiplicar isso por 10 à quinta. Aí, 10 à quinta com a quarta que já tem aqui, vai ficar 10 à nona. Então, o meu T vai ser igual a 3,6792. Se quiser, pode botar o zero, que nesse caso aí, esse zero não vai fazer diferença alguma, vezes 10 à nona. Beleza? Então, esse é o número T. Agora, o que é que ele quer? Vamos só descer um pouquinho aqui. O que é que ele quer que a gente faça agora? Ele quer que a gente faça essa conta. Ó. Nessas condições, o valor de 10.000 vezes alfa sobre n é. Então, nosso alfa já temos. Alfa é 3,6792. E o n também já temos, é 9, que no caso é o expoente aqui. Tá bom? Então, nessa conta, ó, esse 10.000 eu já vou colocar 10 à quarta para a gente ganhar espaço. Vou só pegar outra corzinha aqui, tá? Então, eu vou ter 10 à quarta. Bora fazer aqui. 10 à quarta. Vezes 3,6792, que é o alfa. 3,6792. Tudo isso dividido por n, que é 9. Ok? Agora, galerinha, ó, o pulo do gato. Eu multiplicar isso aqui por 10 à quarta é a mesma coisa de deslocar 4 casas. O que eu fiz aqui, ó, eu vou voltar para lá. Então, deslocar 4 casas, ó, 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa de 36.792 dividido por 9. Ok? Então, vamos fazer essa continha aqui do lado. 36.792 dividido por 9. Vamos ver? 36 dividido 9 dá 4. É exato. 4 vezes 9, 36 para ter ser nada. Baixa o 7. Só que 7 não divide 9, o que a gente faz? Coloca um 0 aqui. Não é isso? E baixa o 9. 79 por 9 dá 8, né? Porque 9 vezes 9 dá 81, passar. 8 vezes 9, 72. Para 79, 7. Baixa o 2. 72 por 9 dá 8, exato. E aqui 0. Portanto, olha aí o número. 4.088 contrações. Então, esse é o número de contração de uma pessoa que completar 100 anos, né? Isso considerando, claro, todos os anos com 365 dias. Então, perceba, né, que uma questão aí, bem estilo no Enem, que a gente precisou fazer a leitura, né? E desde lá do início do texto, ó, teve informação que usamos, né? Algumas outras questões tem informação que a gente não usa, né? Mas nesse caso aqui, desde o início, a gente usou.
as informações. Depois que a gente chegou nesse T, aí sim substituímos no que a questão queria. Beleza, galerinha? Então é isso. Espero que mais uma vez tenha ajudado bastante vocês aí. Estamos fazendo o melhor, tá? Para esse momento que a gente está passando. Fé em Deus, a gente vai retomar logo nossas atividades presenciais, né? Vamos retomar logo, mas enquanto a gente não retoma, a gente está aqui remotamente e estamos disponíveis, né, nas redes sociais, no WhatsApp, no grupo. Então aproveitem, tá bom? Então estou lá à disposição. Agradeço mais uma vez. Até a próxima, tá? E qualquer dúvida, estamos aí. Valeu? Beijo, galerinha. Brigadão. Até a próxima. Ok?